Olá, amados. Hoje eu tô aqui para trazer mais uma mensagem de Deus e eu vim trazer uma mensagem de esperança, de fé em meio à crise, né? Esse que é o tema de hoje, mas eu vou abordar com base no livro de Abacuque, né? Abacuque foi um dos profetas menores e que provavelmente teria vivido no mesmo período que o profeta Jeremias, né? Que é aquele período onde Israel foi exilado, foi levado pelos babilônios, né? Ele foi cativo, preso. E provavelmente nesse período é em que Abacuque está vivenciando, e aí ele escreve este livro, né? E neste livro ele começa com uma queixa a Deus. Ele começa queixando Deus, e lá no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: por que fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Ele está questionando Deus: por que o Senhor me faz ver tanta injustiça, tanta maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. A realidade de Abacuque, né, do que ele estava vivendo, não é muito diferente do que nós estamos vivendo, né? Uma crise econômica e política. Eu tenho falado muito disso aqui. Mas naquele momento, Israel foi dividida, né? O reino do sul e o reino do norte. O reino do norte já tinha sido tomado, os assírios já tinham invadido e levado cativo o reino do norte, Israel. Só que tinha sido separado a tribo de Judá. A tribo de Judá vivia ali, a sua sede ficava em Jerusalém. E Abacuque, só que eles tinham sido, aliás, o povo de Israel, eles tinham sido cativo pelos assírios por conta da idolatria, da maldade, das coisas erradas, imorais, impuras que eles estavam fazendo, porque eles se afastaram de Deus. E não estava sendo diferente com Judá, né? Com o reino do sul. Judá também estava sofrendo muitas injustiças, muita maldade, muita violência. E aí ele diz aqui no verso 4, ele diz assim: por isso a lei se enfraquecia e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Né? Muito do que nós estamos vivendo hoje, e é o que acontecia naquela época. Provavelmente os juízes daquela época se corrompiam, se vendiam, e a lei não estava mais sendo exigida, cobrada. Não estava mais acontecendo justiça, e as pessoas sentiam isso, os justos se sentiam injustiçados, porque pessoas estavam se corrompendo, estavam recebendo dinheiro para não usar, não praticar a lei de Moisés como deveria. E por conta disso, o Senhor responde a Abacuque dizendo: o povo de Israel, Judá, será cativo também, será levado em exílio pelos babilônios. E aí ele diz aqui no verso 6, ele diz assim: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa. Então Abacuque se desespera. Ele já estava questionando toda aquela maldade, toda aquela injustiça, e de repente Deus responde a ele: eu vou levar o povo cativo pelos babilônios, eu vou entregar o meu povo nas mãos dos babilônios. E cair nas mãos dos babilônios, pessoas tão cruéis, tão maldosas, idólatras, ímpios, pessoas que certamente não teriam piedade deles, não aceitariam que eles adorassem a Deus. Cair na mão de pessoas tão poderosas como os babilônios. O Babilônia era o Império Babilônico. E eles eram muito poderosos. Se você continuar lendo aqui, vai falar dos cavalos, né? O quanto eles eram poderosos. Como cair na mão de pessoas tão ímpias, tão sujas? Ser injustiçado por pessoas mais sujas que eles.
Porque certamente Abacuque se questionou ali naquele momento: nós não somos santos, mas somos mais justos que eles. Como iremos cair na mão de pessoas tão ímpias como eles, pessoas tão idólatras, pessoas que adoram outros deuses, que não se rende ao Deus de Israel? Então ele entrou em crise. Abacuque entrou numa crise existencial, ele estava questionando tudo isso, não estava aceitando aquilo, porque como pode Deus, sendo bom, fazer justiça dessa maneira, entregando os justos na mão de injustos, na mão de pessoas ímpias? E esse é um questionamento que não é de hoje, não é da época de Abacuque, é muito mais antigo, né? Filósofos já questionavam sobre isso, né? Foi levantada a teoria da teodiceia, né? A teodiceia é um termo que justifica a existência de Deus a partir da discussão do problema da existência do mal e de sua relação com a bondade de Deus. Como pode haver um Deus, existir um Deus de amor, um Deus bom, e existir tanta maldade em nosso mundo, né? Inclusive o filósofo grego Epicuro, ele tinha um certo conceito de que ele cria que existia, ele não era ateu, mas ele cria na existência de que Deus poderia ser poderoso, onisciente e bom, né? Dentre essas três características, ele levantou 3 hipóteses, né? A primeira hipótese seria como que, se existe um Deus que é onisciente, conhece os pensamentos, conhece cada pessoa, quem é mal, quem é bom, quem é justo, quem é injusto, como pode então, tendo Deus o conhecimento de todo o mal e poder para acabar com esse mal, não o faz? Como isso pode acontecer? Então é porque Deus não é bom, né? Essa é a conclusão da primeira hipótese. A segunda hipótese é como Deus, sendo poderoso e bom, né, tendo poder para extinguir todo o mal e quer fazê-lo porque é bom, então ele não o faz, pois ele não sabe aonde que está o mal, ele não é onisciente, né? Ele não seria onisciente, ele não sabe, não conhece os nossos pensamentos, não saberia quem que é a pessoa má para poder extinguir o mal. E a terceira hipótese seria de um Deus onisciente e um Deus bom, né? Então ele sabe todas as coisas, ele sabe exatamente onde está o mal, quem são as pessoas justas e injustas, e tem vontade de mudar porque ele é bom, mas não faz porque não é poderoso, porque não é capaz de fazer. Essas são as conclusões dessas 3 hipóteses que esse filósofo trouxe. E muito usado no meio de pessoas hoje que não creem em Deus, né? Pessoas descrentes, pessoas ateus, né? Ateus usam muito essa teoria de como existe um Deus bom existindo tanta maldade, né? Incoerente. E muitas pessoas já se questionaram sobre isso. Porque a gente entra na questão de que justiça, né? Como que questionar a justiça e a existência de Deus, né? Como que Deus aplica a justiça? Se existe um Deus, como que ele faz justiça? Né? E não foi só Abacuque também que questionou essa injustiça. Nós vemos também Davi questionando essa injustiça lá no Salmo 73, do verso 1 ao 6, quando ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçam, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Porque esses injustos, essas pessoas tão maldosas, tão más, elas prosperam, elas vivem bem, elas são fortes, saudáveis. Né? Aliás, a gente se questiona por que tanta maldade
crianças morrendo em Alepo, na Síria, tantas pessoas morrendo nas mãos de pessoas tão más, pessoas por conta de uma crença que sai matando todo mundo, né, usando um ímpio para matar um justo. Como a gente vê tantas pessoas passando tanta pobreza, tantas pessoas passando fome no mundo, tantas coisas ruins, tanta maldade. Como podemos enxergar tudo isso e aonde está Deus mediante a tudo isso? Porque vemos tantas vezes o justo perecendo, o justo morrendo, e a gente se questiona como pode uma pessoa boa morrer. Ele era tão bom, tão jovem, morrer tão jovem assim, sendo tão bom. Ou ser acometido por uma enfermidade tão cruel, né? Se ele era uma pessoa tão boa. Além de Abacuque, além de Davi, nós vemos muitos outros exemplos, mas eu vou citar mais um exemplo aqui, que é a vida de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo que ele tinha. E ele era um homem justo, um homem rente perante o caminho do Senhor, e ele praticava aquilo que era bom perante os olhos de Deus. Nada se achava de mal, de ruim em Jó. Mas aí Deus permite e Satanás toca nas coisas de Jó, tira tudo que ele tinha, tira família, tirou todos os bens, as propriedades, tirou tudo de Jó, seus servos e servas. Jó perdeu tudo que tinha. E aí, Jó não questionou a Deus. Antes ele se rendeu diante de Deus. E aí foi seus amigos lá para consolar Jó. Só que aí eles começaram a levantar esses questionamentos, né? Que muitos descrentes e ateus têm. E que começaram a questionar Deus, começaram a questionar Jó, provavelmente tem alguma coisa ruim, alguma coisa que você fez de errado. O que é que você fez de errado? Qual o mal? Procure, olhe, vasculhe na sua vida o que você fez de errado, de pecado, qual é o mal que você cometeu para tanta desgraça. Só que Jó olhou para sua vida e disse: eu me acho um homem até que justo, não sou santo, sou pecador, mas eu nunca fiz nada em que eu pudesse carregar tanta desgraça na minha vida, não fiz nada. E aí fica aquela coisa incompreensível, nem mesmo Jó compreendeu, mas ele não murmurou. Aí diante dessa situação, Jó começa a ter muito contato com Deus, a conversar, e Deus começa a se revelar a ele, a ponto de Jó compreender que a vida dele, que ele perante Deus, a insignificância dele perante Deus, ele começa a compreender todas essas coisas e se rende diante de Deus e diz: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus, hoje eu posso ver a face de Deus, hoje eu posso conversar com Ele, hoje eu conheço Deus de uma maneira diferente. E eu me alegro com isso. E eu me rendo diante disso porque tudo que eu tinha são coisas perecíveis. Um dia eu ia perder mesmo tudo isso. Apesar de que Deus tinha restituído tudo para Jó. Né? Mas ele entendeu que tudo aquilo era passageiro. E que Deus tinha muito mais. E por isso ele compreendeu os mistérios de Deus e se rendeu a isso. No final do livro de Abacuque, Abacuque escreve uma oração, porque Deus respondeu todas essas coisas, Deus deu a resposta que ele não esperava, aliás, né? Ele estava questionando Deus e Deus respondeu algo que ele não estava esperando. Deus respondeu que ele estava sofrendo injustiça, mas ia haver uma injustiça ainda maior. Porém, ele deixou claro que o ímpio também não ia sair fora dessa. É claro que o ímpio também ia sofrer as consequências. Né? E aí ele escreve lá no verso 4 do capítulo 2, ele diz assim, o Deus falando a Abacuque: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo vive pela fé. Essa revelação de Deus, Abacuque depois foi muito usado no Novo Testamento, né? Paulo também citou essa passagem
de Abacuque, dizendo que o justo viverá pela fé, né? E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então nós temos que ter fé, porque o justo vive pela fé. Então é isso que temos que compreender. Nós temos que ter fé para que possamos prevalecer sobre essas dificuldades, porque o dia mau virá, as dificuldades virão, e ninguém se safa disso. Ninguém vai se isentar disso, né? Porque o dia mau vem para o ímpio e vem para o justo. E Salomão também entendeu isso lá em Eclesiastes 9, capítulo 9, verso 1 ao 2, do verso 1 ao 3, ele diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo aqui na terra. O destino de todos é o mesmo. Todos vão morrer um dia, uns mais cedo, outros mais tarde, mas o destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Eu fico imaginando como tiraria o mal do mundo. Ele teria que exterminar praticamente o planeta Terra, porque a maldade está em nosso coração. Às vezes a gente não tem um coração maldoso a ponto de matar uma pessoa, de cometer um homicídio, um assassinato, coisas cruéis. Mas a maldade está no nosso coração. Será que se alguém oferecesse uma propina, né? Se tivéssemos no lugar desses políticos corruptos que roubaram milhões, trilhões, né? Ímpios, que tiraram dos justos, e por isso o justo hoje está perecendo, sofrendo nas filas dos hospitais. O justo está sofrendo com uma falta de emprego, passando fome, necessidade, por causa de alguns que se corromperam. Talvez ele não pensou assim: eu não sou mau, eu não vou matar ninguém. Mas ofereceram um dinheiro para que ele pudesse viver uma vida melhor, sem se preocupar que esse dinheiro era um dinheiro do povo, era um dinheiro público. Sem se preocupar que ele estaria tirando dinheiro de pessoas, tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro dos necessitados, dos aflitos, das viúvas, dos órfãos, sem se preocupar. E aí é muito fácil, porque aqui no Brasil a gente tem sempre um jeitinho brasileiro para as coisas. Então a gente, na hora de receber uma oferta dessa, nossa, é um agrado. Como eles têm feito, né? Eles mudaram o nome, né? Como se estivesse mudando a lei. Então, a gente muda, não é uma propina, é um agrado, é uma comissão. Eu ajudei na venda ali, então eu tenho que receber um agradinho. Mas isso é corrupção, isso é propina. E a gente vê aquilo que estava acontecendo na época de Abacuque. Ele diz: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Porque os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E é o que está acontecendo em nosso meio. É o que temos visto o tempo todo. Quando a gente liga a TV, a gente vê cada vez uma coisa nova, uma pessoa a mais envolvida. É muita sujeira, é muita injustiça, e por isso o justo está perecendo, o justo está vivendo em meio à crise, né? O justo está sendo injustiçado. E cadê Deus nessa hora? Mas se Deus tivesse que limpar e eliminar todo esse mal, ele teria que acabar com praticamente todo o planeta, porque a maldade está no nosso coração. Quem é que não receberia uma proposta dessa? Muitos falam: eu não receberia porque talvez nunca tenha recebido uma proposta boa dessa de
ter uma vida melhor, uma condição melhor. Mas a gente não se rende a isso, a maldade está em nós, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Né? Só não se rende a uma sujeira dessa aquele que conhece a palavra de Deus e por temor, né, conhece, ou então por ter bons princípios, uma boa educação e por temor, não se rende a isso. Né? É muito triste tudo isso que está acontecendo, mas a realidade que estamos vivendo é muito parecida com aquilo que Abacuque estava vivendo. E eu sei que muitas pessoas se questionam, assim como Abacuque questionou. E nós temos que estar preparados sim para o dia mau. E olha só o que Abacuque falou no final do livro dele. Ele disse assim, ele fez uma oração dizendo: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Tranquilo, eu vou descansar, Senhor, em meio à tribulação. Eu vou ficar tranquilo em meio ao vale. Eu vou descansar no Senhor porque eu sei que vai vir a desgraça. Ou seja, não é fácil a gente saber que dias maus virão, mas eu vou descansar no Senhor. No verso 17 ele diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus